Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso Mariscast, Mente Jovem, onde discutiremos abertamente sobre o tema saúde mental e também falaremos um pouco e aprenderemos como enfrentar os nossos desafios no dia a dia com a ajuda de profissionais especializados. Eu sou Esté e hoje estou acompanhada por Júlio César e Gilles. Isso mesmo, e hoje temos uma conversa muito importante. Trouxemos aqui um psicólogo e uma psicopedagoga que está aqui para nos ajudar a entender melhor sobre saúde mental e entendermos mais sobre o universo das crianças. E hoje, de forma geral, estamos aqui começando o nosso programa. Então, pessoal, antes de começarmos, que tal nos apresentarmos aos nossos ouvintes? Bom, eu me chamo Gilles, tenho 15 anos e estou cursando o ensino médio. Sempre tive o interesse em saber sobre mais saúde mental. E eu sou Esté e também compartilho desse interesse de saber um pouco mais sobre nossa mente. E eu sou Júlio César, também estudante do ensino médio. Agora vamos apresentar os nossos convidados importantes, que é o nosso psicólogo Leonardo Stock, certo? E a nossa psicopedagoga Adriana Elias. Satisfação estar aqui participando com vocês. Eu sou Adriana Elias, pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem e análise do comportamento aplicada, e hoje estou aqui para contribuir com vocês sobre o tema saúde mental, especialmente escola e também no ambiente terapêutico. Muito bem, eu sou o irmão Leonardo, sou formado em teologia, minha primeira graduação, e a segunda, a psicologia. E na psicologia tive a oportunidade de avançar um pouquinho e me especializar na gestalterapia. Então eu sou um psicólogo gestalterapeuta. E com muita alegria estamos aqui hoje para falar de um tema que é muito importante para todos nós, a saúde mental e como nós lidamos com a saúde mental no nosso dia a dia. Então, para começarmos, a gente queria saber um pouquinho sobre como foi essa trajetória toda até chegar aqui e conseguir ter as suas graduações. Então, a psicologia para mim foi uma paixão desde a infância. Desde pequeno eu gostava muito de dialogar com alguns psicólogos que eram do meu convívio e me chamava a atenção de como eles acompanhavam e lidavam também com as pessoas no dia a dia. E aí então eu escolhi ser irmão marista, optei em ser religioso irmão, fiz uma caminhada inicial própria de ser irmão marista, e nesse caminho eu percebi também que a vida religiosa ela tinha muito a contribuir quando se estudava psicologia. Às vezes a gente vê muitos religiosos que falam muitas coisas e algumas delas nem sempre contribuem para o crescimento e para a formação integral do indivíduo. Foi então que eu pensei que a minha teologia, a minha formação de irmão, poderia também agregar ainda mais se eu estudasse e aprofundasse na psicologia. E aí então, nos últimos anos, eu pude estudar bastante sobre a psicologia, justamente para entender que o meu ser religioso tem um papel importante com a psicologia, transformando a realidade e ajudando, sobretudo, as juventudes a lidar melhor com as emoções e com as relações interpessoais. Bem, inicialmente na minha atuação como pedagoga, na sala de aula, eu percebi que os alunos apresentavam dificuldades de aprendizagem. Então, era uma interrogação e eu busquei compreender por que os alunos apresentam dificuldades de aprendizagem. E busquei estudar a psicopedagogia. Então, na área da psicopedagogia, nós podemos compreender por que os alunos não estão aprendendo, o que motiva eles se apresentarem daquela maneira na sala de aula. E, assim, a partir dessa busca, eu compreendi que muitos fatores levam a essa dificuldade. E uma das causas, especialmente, é essa da parte da saúde mental. Os alunos, desde pequena atualmente, eu acompanho crianças mesmo de 6, 7 anos que já apresentam sinais de ansiedade. E isso precisa ser trabalhado. Então, o psicopedagogo ele é um profissional multidisciplinar que ele precisa compreender de todas as áreas, fonoaudiologia, psicologia, para que justamente ele identifique por que o aluno não está aprendendo.
existe um motivo por trás. Então, a psicopedagogia, ela busca compreender. Pode ser de ordem emocional, que é o que nós vamos falar aqui, pode ser de ordem também pedagógica, mas, focando aqui na nossa área, a gente, no ambiente terapêutico, nós fazemos a anamnese, que é a entrevista com a família, realizamos teste com os aprendentes ou pacientes, e assim compreendemos. Então, isso é importante, esse profissional, para justamente ajudar o aluno, seja criança ou adolescente, no seu ambiente escolar. Então, ele precisa desse apoio terapêutico para poder continuar evoluindo. E esse laço gira também em torno da família, que precisa estar próximo, né? Então, enquanto profissional, atualmente eu atuo em ambiente escolar, como também em ambiente terapêutico, sou funcionária pública, atuo como efetiva no serviço público de outra cidade, aqui do Piauí, sempre nesse intuito. O que motiva, o que causa a dificuldade de aprendizagem. Mas é importante também dizer que, muitas vezes, são transtornos de aprendizagem. Quem não conhece aqui a dislexia, a dificuldade de aprendizagem da leitura ou descalculia, além desse transtorno de aprendizagem, pode ter essas causas de transtorno de saúde mental. Tá certo? Bom, primeiramente eu queria parabenizar vocês, né, pela sua trajetória, essas carreiras. Como a senhora disse, né, tem todo... Muitos pensam que pode ser besteira ou não, mas tem muita coisa envolvida e relacionada a, por exemplo, também um jovem, né? A questão do... Não é só transtorno, as coisas. Tem múltiplas coisas que podem agravar mais ainda o acontecimento. Bom, para dar uma quebrada no gelo, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês. Vocês podem escolher, puxem uma linha, né? Ou se você preferir puxar os primeiros. E vocês vão ter escolhido, né, sobre o filme Divertidamente, que mostra os sentimentos, as coisas, e a gente vai começar a explicar e desenvolver mais sobre justamente esses sentimentos, como a gente identificar e assim. Bom, a gente vai falar um pouco desse filme, que esse filme é bem importante, porque ele fala de múltiplos sentimentos que acontecem na adolescente, como a raiva e etc. E vocês vão escolher um, né? E vocês vão falar um pouco sobre ele, cada um deles. Deixa eu ver qual é o seu aí. Você escolheu É o um? medo, eu acho. É o medo. É o medo. Muito bem, eu puxei aqui o bonequinho da tristeza e é um ponto bem interessante, né, bem significativo também para a gente analisar a realidade da tristeza. E muitos de nós temos a tendência de fugir de tudo aquilo que nos causa o sofrimento, né? E é necessário também a gente compreender que a tristeza ela faz parte do organismo, ela faz parte do ser humano. Se ela está em excesso, e aí, então, a gente precisa também procurar alguma forma de ajuda para lidar com a tristeza. Mas é natural do ser humano, nas relações, no dia a dia, no contato com o outro, que a gente viva também esses movimentos. E só ressaltando que o filme Divertidamente parece um desenho para crianças, só que, na verdade, a gente pode tirar muitas lições, né? Tanto que agora, nas próximas semanas, vão lançar o segundo filme, que vai trazendo também muitas experiências significativas e algumas emoções também que não eram trabalhadas no primeiro filme. Justamente porque é importante que a gente conheça essas emoções e que a gente também saiba se relacionar com elas. A experiência do autoconhecimento nos ajuda também a lidar melhor com as emoções e com os sentimentos no nosso dia a dia. Talvez, se a gente não consiga descrever, talvez se a gente não tomar consciência delas, ela pode causar também alguns impactos que não são significativos no nosso desenvolvimento. E o medo, quando a gente reconhece a tristeza, quando a gente percebe também que nós temos, a gente também identifica os momentos e como lidar com elas também. Aqui o meu personagem é significativo do medo, né? Observando o processo de ensino e aprendizagem, o estudante, o aluno, ele sempre enfrenta desafios. E, naquele momento, essa emoção ela pode surgir,
né, o medo. Será que eu consigo? E aí surgem algumas perguntas, inclusive esses questionamentos que a gente pode chamar de pensamentos disfuncionais. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? E é a partir daí que o profissional da psicopedagogia, no ambiente da escola, psicólogo também, tanto faz no ambiente institucional ou mesmo terapêutico, vai trabalhar essa emoção com o aluno, possibilitar, através de dinâmicas, a segurança dele com relação a essa possibilidade que ele é capaz, que ele pode ter coragem. Se ele identifica a emoção que está sentindo e consegue aplicar as estratégias adequadas, ele vai conseguir vencer. Mas desafios, eles surgem desde muito cedo. Inclusive, a gente percebe que no momento do seminário, um tipo de atividade na sala de aula, os alunos podem estar acometidos por esse sentimento, né? Mas com esse manejo da equipe, do professor, com esse autoconhecimento, como falou, né, o nosso psicólogo, você vai aprender a superar, porque faz parte. É como a ansiedade, passa por você, mas você vai conseguir administrar. Agora, se você já tem reforços negativos, como pessoas que dizem palavras negativas ou mensagem negativa, e você absorve com muita facilidade, é capaz de você não conseguir. Então, você precisa estar atento a com quem você anda, o que você está ouvindo, quem realmente te dá reforço positivo ou negativo. Porque se você já está com esse sentimento e aí vê um desafio novo, algo que você vai iniciar na sua proposta de trabalho, ou seja, de ensino e aprendizagem, você pode paralisar, bloquear e não conseguir. Mas é através do se conhecer, saber administrar e também as escutas que você tem no seu dia a dia. E aí você é capaz de conseguir. E interessante, né? Só trazendo mais uma vez a experiência do filme, Divertidamente, agora entra o personagem da ansiedade. E falar de saúde mental, sobretudo, tá aqui o personagem, né, da ansiedade, que por sinal quem vai fazer é a Tata Werneck, né? Num tom bem cômico e vai ser bem interessante. Mas a ansiedade talvez seja um ponto que a gente tem discutido muito, né? Tem se falado muito, e é algo que todo mundo tem. Acho que para preparar esse podcast, todo mundo aqui passou por um momento de ansiedade, né? E se nós analisarmos também a figura humana, nós passamos pela ansiedade justamente porque é uma reação do nosso organismo de defesa. E é saudável que nós tenhamos a ansiedade. Como se nós imaginássemos que nós estamos andando pela rua, vem um carro na nossa direção, e é o nosso instinto também da ansiedade que nos traz o sentimento de alerta. Ou seja, para que a gente também tenha uma reação diante do carro que está vindo na nossa direção. Mas quando a ansiedade ela vem acompanhada de excesso e chega a ser um transtorno, aí então entra a experiência do risco, o processo do risco, né? E a gente precisa também perceber o nosso corpo para entender. Se às vésperas de uma prova eu vivo o processo de ansiedade, é natural, até um determinado momento. Se o processo de ansiedade interfere na minha aprendizagem ou na minha concentração para realizar a prova, então a gente precisa também encontrar algum mecanismo para lidar com essa ansiedade. Num primeiro momento, a gente pode trabalhar com a respiração. É um exemplo muito significativo. A partir do momento que eu não consigo respirar bem, o meu organismo não oxigena e não leva também a corrente sanguínea para a minha região cerebral. Então, eu não consigo pensar e o medo me bloqueia. Geralmente, quando nós estamos em processo de ansiedade, aparecem o quê? As tensões, a falta de oxigenação, ou seja, da respiração, dor de cabeça, começamos a suar bastante, a tremer, e aí, então, é um processo que é natural a partir do momento que tenha o seu tamanho, né? O seu grau mínimo, mas a partir do momento do excesso se torna um risco muito grande. Irmão, e como o senhor tocou nesse assunto sobre ansiedade,
eu queria saber um pouco como as tecnologias e as redes sociais afetam nesse processo da ansiedade. Ok, eu vou trazer um livro bem significativo, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E ele dizia que, às vezes, a nossa sociedade moderna parece que é uma loba, que ela tem seus filhotes e ela está atenta à caça, porque ela precisa se alimentar para manter também a sua sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, está amamentando seu filhote e ainda corre o risco de ser caçada. Então, talvez, para a gente compreender a nossa sociedade hoje, a gente tem muitas coisas para fazer e queremos dar conta de tudo ao mesmo tempo. E ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos também compreender a estar no aqui e agora e a concentrar no aqui e agora. E talvez as mídias, as tecnologias, elas nos incentivem também a estarmos em todo local ao mesmo tempo. Se eu estou em casa, eu quero escutar uma música, quero assistir TV, mas também quero acompanhar o que está acontecendo no Instagram e nos stories. Então, às vezes a gente tem essa demanda, mas também vem a autocobrança. A autocobrança de um universo, a cobrança do universo, de tudo que está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a nossa, que aí sim é a autocobrança, e um conjunto de fatores, né? Então, acho que é importante a gente também tomar consciência e procurar fazer essa prática de estarmos aqui e agora e nos concentrarmos também. Porque a ansiedade é justamente uma preocupação do que há de vir, do que há de chegar. Mas eu gosto de lembrar muito de uma experiência que minha mãe dizia, quando eu era pequeno, que quando nós estamos na rua, olhando para alguém que passa, a gente pode imaginar que essa pessoa está descendo a rua e vai fazer 1000 coisas. Mas, na verdade, é a milésima primeira. O que isso significa? Que a nossa ansiedade, às vezes, ela nos coloca em algum lugar de uma preocupação tão antecipada, de tantas coisas que podem acontecer, e, na verdade, no final das contas, talvez nenhuma delas vai acontecer necessariamente. E aí, então, a ansiedade, num grau mínimo, ela é significativa porque nos ajuda a preparar. Tem uma ansiedade do meu futuro? Ela é significativa, porque eu preciso traçar uma rota de onde eu quero chegar. Mas uma ansiedade demasiada a ponto de impedir de eu pensar no aqui e agora, justamente porque eu já estou pensando daqui 5 anos do que eu vou fazer, certamente é uma ansiedade que me atrapalha a caminhar. Então é por isso que nós precisamos nos conhecer cada vez melhor, justamente para a gente dominar e lidar com esses sentimentos e compreender que a ansiedade no equilíbrio vai nos ajudar a caminhar bem, mas se ela está em excesso, ela pode nos fazer mal também. Como você estava falando da pressão escolar, né? Que a pessoa não consegue se concentrar na prova e tal. Como a pressão escolar e familiar pode contribuir à saúde mental, que é a ansiedade, a depressão, que tipo, a ansiedade é um indício da depressão, que a pessoa passa a se tornar solitária, não consegue desabafar, fica cada vez mais nervosa. Sim, sim. A ansiedade ela pode desencadear muitos outros fatores, né? O isolamento, a dificuldade nas relações interpessoais e tantas outras coisas e pontos que não são positivos. A rede de apoio familiar é um apoio muito significativo para a gente aprender a lidar com as emoções. O nosso círculo de amizades também, de certa forma, podem nos ajudar a lidar melhor com os desafios da vida. Mas nós sabemos que a gente passa por muitas cobranças, né? É de dar conta da escola, é de dar conta dos sonhos, mas é muito importante a nossa comunicação e a nossa relação com os familiares. É justamente para que a gente consiga entender, e a professora também pode contribuir muito, né, nesse aspecto, como que a gente pode lidar melhor com essas adversidades que acontecem também e impedem o nosso desenvolvimento em sala de aula. Pode refazer a pergunta? Como a pressão escolar e familiar pode contribuir aos problemas da saúde mental, que é como a ansiedade, depressão.
Bem, é importante que a família ela tenha consciência que os alunos passam por fases, né? E que cada fase ela tem a sua demanda, já tem a sua seriedade, complexidade e as suas dificuldades, né? O acompanhamento da família de forma saudável é muito importante, né? Que a escola também possa possibilitar para o seu aluno o que é viável, o que é possível, que está dentro dos preceitos da sua faixa etária e também da fase que o estudante está passando, né? O ensino médio ou mesmo o ensino fundamental. Então, essa parceria escola e família é essencial, que ele compreenda a faixa etária. Eu sempre gosto de colocar que, às vezes, os pais eles não compreendem a partir do momento que os alunos ingressam no 6º ano. Acham que não devem mais acompanhar os seus filhos. Já tem certa idade, eu não preciso, já tem autonomia. Mas até alguma idade adulta, mais ou menos seus 20, 24 anos, os pais devem acompanhar, porque essa maturidade não chega tão logo. E aí, nessa fase de adolescência, até a juventude, adulto precisa de estar acompanhando essa cobrança, essa carga que chega. Eu preciso fazer um teste seletivo, eu preciso fazer avaliações, participar de eventos diversos. Tudo isso aí gera ansiedade e expectativa no estudante. A família precisa trabalhar, abordar isso com bastante tranquilidade. E é importante que eu coloque aqui para vocês, enfatize, que o ambiente ele vai influenciar diretamente na vida do estudante, seja pessoal ou na vida acadêmica. O que é o ambiente? A família, parentes, o local onde ele estuda, a escola que ele estuda, o próprio professor que o acompanha mais diretamente. Então, o que é dito, como é esse acompanhamento, a importância que a família dá para aquela fase do estudante, vai influenciar positivamente ou negativamente nesse desenvolvimento. Por isso, tem que haver essa conversação, família e escola, e a família compreenda mais de perto a fase que o estudante está passando, porque justamente pode acarretar disfunções, desistência da vida escolar, a evasão, e tudo isso aí vai o quê? Acometer talvez, depressão, ansiedade, porque ele vai se sentir incapaz, caso ele não tenha esse devido apoio. Bom, eu queria fazer uma pergunta diretamente para a senhora, ou senhorita, né, se a senhora preferir, como a senhora identifica a ansiedade nas crianças pequenas? Bem, no consultório, nós realizamos, até mencionei anteriormente, o que nós chamamos de anamnese, que é uma entrevista com os pais, onde coletamos dados da história de vida da criança, desde a gestação, se foi uma gestação tranquila, como foi esse parto, se essa criança, esse filho foi planejado ou não, foi bem acolhido. A partir desses dados, até o momento que eu me encontro com a criança, nós já passamos a identificar o que está causando a dificuldade naquela criança. E, muitas vezes, nesse processo, é onde a gente identifica esses sinais de ansiedade. Algumas estratégias que nós podemos aplicar no consultório é através do desenho. A criança, através do desenho, ela pode demonstrar que não está se sentindo bem ou está incomodada com algo. Então, o desenho é uma forma de identificar. O brincar também, através do brincar, o que nós chamamos de família terapêutica, onde usamos bonecos, que representa a família, onde a criança, muitas vezes, ela coloca o pai distante da mãe, coloca o brinquedo, o personagem que é ele mesmo distante dos pais, algo relacionado a esse contexto de distância, de isolamento, né? Como eu falei, através do desenho, porque eu peço para ele fazer a família. Desenhe a sua família, sem nenhuma informação a mais, sem adicionar nenhum dado. Desenhe a sua família. Ali ele vai representar, através de desenho, como é esse vínculo familiar. Quem faz parte, às vezes os pais não moram junto, é cuidado pela avó, e ali é onde a gente consegue perceber os sinais. Através de quê? Através dos traços. Como que fica a posição dos desenhos?
a localização, a força que a criança coloca, se é muita ou pouca, certo? E também através dos jogos, aonde o profissional e a criança, ele estabelece aquele momento de troca através do jogo. O que eu falo é o jogo pedagógico, né? Pode ser, vamos supor, uma dama, né? Outro parecido, quebra-cabeça. A gente percebe se a criança está ali trocando com o profissional ou não, se ele cria aquele vínculo, se ele dá aquela resposta, se ele demonstra aquela empatia naquele momento. Então, através dessas 3 estratégias, nós conseguimos perceber. Porque a criança vai demonstrar participação ou não, ou isolamento, vai demonstrar o choro ou a negativa, demonstrar-se cabisbaixo, ou então a própria emoção da tristeza. E, muitas vezes, nesses 3 momentos, elas falam. E existe também uma questão que, nessas possibilidades, a gente consegue perceber se a criança é ou não, sofre ou não algum tipo de abuso, né? Enquanto profissional da psicopedagogia, nós, inicialmente, identificamos, mas o nosso papel é encaminhar para o profissional da psicologia para continuar a avaliação, porque é uma área emocional, mas conseguimos perceber, porque o psicopedagogo ele trabalha de forma multidisciplinar, tem que compreender aquela emoção, o que se trata, mas quem vai intervir terapeuticamente é o profissional da psicologia. Você estava falando da parte do abuso, que quando a pessoa sofre um abuso, a criança, supostamente, ela passa a sofrer a evasão escolar. Como que vocês lutam contra isso? Para tentar debater sobre esse caso. Olha, eu estou observando um caso na escola pública que eu atuo. A criança ela está usando o que a gente tem percebido externamente: cores mais escuras, um certo isolamento, cores mais escuras na hora de pintar desenhos quaisquer, na hora da atividade. Ela também faz alguns gestos, alguns movimentos que a gente considera alheios àquela idade, né? E também não se abre muito, se demonstra mais cabisbaixa. E a gente está com uma certa suspeita, né? Com esse olhar dentro do ambiente escolar, certo? O caso, como exemplo, que eu estou acompanhando. E aí, a partir dessa detecção, nós elaboramos um relatório e encaminhamos para um serviço de saúde na área de psicologia. Também entrevistamos o pai para ver com quem que essa criança mora, porque muitas vezes esses abusadores são pessoas da própria família. E o que é mais interessante observar, que a criança ela fica prejudicada no ensino, no aprendizado, né? Deixa de ir para a escola, acontece a questão da evasão escolar, como também não produz mais as suas atividades, não vê sentido, né? E ainda, através dessas observações, a gente vai intervir. E agora eu queria direcionar uma pergunta para o senhor, de como a gente pode usar técnicas para amenizar essa ansiedade, que, às vezes a gente tem uma ansiedade, quando a gente vai apresentar um trabalho, ou algo do tipo, uma ansiedade rotineira. Eu trouxe alguns exemplos, eu vou tentar sistematizá-los aqui, justamente para a gente entender melhor como nós podemos avançar nesses aspectos, né? O primeiro é justamente o autoconhecimento, conseguir lidar ou conseguir dar nomes aos sentimentos. Porque na maioria das vezes a gente consegue ver algo muito palpável, né? Se eu tenho uma dor na minha panturrilha, eu sei que a dor é na panturrilha. Mas quando é uma dimensão psicológica, às vezes a gente tem dificuldade em dar nomes e compreender o que a gente está sentindo. Já pararam para pensar? Parar nesse exato momento. Qual é o meu sentimento? O que eu estou sentindo? Certamente a gente vai encontrar um pouquinho de dificuldade. Depois de uma briga com uma pessoa que eu gosto muito, o que eu sinto? Mas, às vésperas de uma prova, como é que eu consigo lidar? A partir do momento que eu identifico que é ansiedade, a ansiedade a gente pode trabalhar primeiro com se situar no local, justamente porque é aquilo que eu havia comentado.
Quando nós pensamos em ansiedade, é algo que há de vir. Mas talvez eu precise pensar no aqui e agora. Às vezes eu estou pensando em algo lá em casa, mas eu preciso estudar aqui na escola. Então, quando eu chegar em casa, eu vou conseguir resolver a questão lá da minha casa. Agora, na minha escola, eu preciso concentrar e focar no aqui. E tudo também está ligado à dimensão da respiração. Acho que um caminho muito significativo é fazer a experiência da própria respiração. Quando nós estamos ansiosos, agitados, a respiração ela fica rápida. E a partir do momento em que eu consigo respirar calmamente, inspirar, segurar o ar e expirar, a gente vai também tomando consciência, vai sentindo o nosso corpo. E sentir o nosso corpo nos permite a sentir o aqui e agora. Então são duas experiências que são significativas, né? Tomar consciência das emoções, respirar, e aí a terceira é se sentir no aqui e agora, justamente porque é aquela preocupação, insisto em dizer, com o futuro. Mas eu acho que é muito importante a gente também perceber que às vezes a gente não consegue controlar. Então, se nós identificamos que está em excesso, é muito importante, é significativo que a gente procure também um profissional da área para nos ajudar a partir de um acompanhamento sistematizado. Claro que a gente pode trazer técnicas aqui, podemos trazer muitos passos, mas a psicologia ela gosta de trabalhar, sobretudo a minha linha, com o indivíduo e a demanda necessária a ser trabalhada com cada pessoa. E aí, então, no acompanhamento psicológico, a gente pode lidar melhor com isso, mas a partir dos encontros, né, terapêuticos processuais. E aí, vale também ressaltar que é possível encontrar o acompanhamento psicológico de forma gratuita, por meio do CAPS. Então, o nosso sistema de saúde também nos fornece o acompanhamento de forma gratuita. Se você precisa de um acompanhamento, procure, porque de fato vai ajudar muito a se conhecer melhor e evitar também que essa experiência ou que esse fato não vire uma bola de neve até estourar de uma forma mais grave, né? Então, lidar com a saúde mental é algo essencial. Nós estamos numa era que o cuidado estético é muito grande, né? Só a gente andar pelo nosso bairro, a gente percebe que são muitas as academias que a gente encontra. Mas e também os ambientes de acompanhamento psicológico? Os consultórios, né, psicológicos. Há quem diga que a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, são maus que são do século, né? A tendência é crescer cada vez mais. Mas é muito raro ver uma pessoa que toma consciência e que vai também procurar ajuda. Então, acho que é importante para nós que somos jovens motivar também as pessoas a lidar com a saúde mental como algo constante. Da mesma forma que eu vou à academia todos os dias, eu preciso também ter hábitos para cuidar da minha saúde mental. E aí entra também a dimensão do equilíbrio, o quarto ponto que eu queria trazer para vocês. É muito importante estudar, é muito importante trabalhar, mas também é muito importante eu ter as experiências conscientes de descanso, de autocuidado. Você, jovem, qual que é a sua experiência de autocuidado todos os dias? É escutar uma música? É fazer uma arte ou um desenho que você gosta muito? É jogar o seu futebol? Então, é sempre importante a gente encontrar equilíbrios e experiências de autocuidado no nosso dia a dia, justamente para a gente respirar, justamente para a gente se sentir bem também. Olá, eu queria complementar essa parte como você citou, do seminário, aquela ansiedade. Recordei aqui que eu sempre oriento no ambiente escolar que o estudante ele já tem uma programação, ele já tem o que fazer, umas atividades, né? Vamos dizer, as suas demandas de estudante. A questão da segurança, para desenvolver esse trabalho, essa apresentação, né, um exemplo, é necessário que o estudante ele tenha segurança através do domínio do conteúdo. Então, é muito importante, se você tem uma atividade a desenvolver, um trabalho ou uma apresentação dessa natureza ou outra,
que você tenha um domínio, que você tenha o treino. A questão da repetição, ela te dá muita segurança, né? Então, essa preparação anterior, essa conversação, tirar a dúvida em si, ela já te deixa pronto para o próximo passo, certo? Então, além das dicas que já foram dadas, né, você também pode contar com essa parte do preparo, né, do estudo antecipado, porque se você já tem a proposta já pré-planejada, então você se organiza, se planeja, porque faz parte da sua rotina, entre outras de autocuidado e como essa do próprio planejamento. Bom, eu queria primeiramente fazer uma pergunta para vocês dois, né, sobre como para vocês que já têm experiência, já têm noção sobre, né, os acontecimentos, saibam a diferença entre uma tristeza comum e a depressão clínica. E muitas vezes a gente vê as pessoas que são muito felizes, tristes, né, assim, que sempre estão sorrindo e às vezes ficam mais isoladas e a gente não sabe o que é que elas estão passando. Eu acho que o primeiro ponto é recordar mais uma vez do filme, né, divertidamente. Como eu disse, em alguns momentos a gente passa pelas diversas emoções, lidamos também com os diversos sentimentos. A partir do momento que as emoções não impedem de eu fazer alguma coisa, ela pode ser compreendida como algo natural. Por exemplo, a experiência do luto é lidar com uma tristeza a partir de alguma perca grande que aconteceu na nossa vida. Ela vai acontecer, para algumas pessoas, ela pode durar um tempo, para outras pode durar outro, mas a partir do momento que é algo que me impede de viver, me impede de caminhar, e ela se torna algo que me retraia, algo que me fecha, por exemplo, isoladamente, que impeça de eu me alimentar, certamente é algo que não está bem. E aí, então, é a partir do momento que a gente precisa compreender a ajuda, pedir a ajuda, né? Lidando dessa forma, todo medo, toda tristeza, toda dificuldade, a partir do momento que ela impede de eu fluir, de ter boas relações. Bom, agora eu queria falar, dar um pouco sobre a minha vivência com um pouco sobre a minha vivência com a ansiedade. Às vezes, porque eu sou muito um pouquinho acelerada, eu acabo ficando muito ansiosa por uma coisa que vai acontecer no outro dia. E tipo assim, um dia anterior, eu começo a fazer aquelas coisas querendo antecipar e acabo ficando muito, muito, muito ansiosa pro outro dia. E quando eu chego no outro dia, eu já tô exausta. Minha cabeça, tipo, não funciona, ela para e, tipo, eu não consigo raciocinar naquilo que eu estou fazendo, porque minha mente está muito cheia de informações. E eu queria perguntar como é que a gente tem que validar esse sentimento e como a gente pode se conscientizar sobre aquilo que a gente tem que dar um time e pronto. Eu gostaria de dar uma dica que é muito importante, né? Eu até, inclusive, sigo uma página que fala de vida organizada, justamente para trabalhar essa questão diária nossa, essas nossas tarefas que nós temos que realizar. Então, é importante, a dica que eu dou nesse momento é a escrita, onde você vai dispor tudo que você tem a fazer. Se você quer fazer alguma coisa, eu tenho que antecipar algo antes de concluir, mas amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, mas você anota antes, né, porque não é o dia de realizar. Em vez de você ficar fazendo o que é só para o outro dia, ou ficar pensando, você faz a sua anotação. A questão da agenda semanal. É bom que no domingo você já coloca, você já tem essa questão de expectativa. E agora? O que vem depois? Amanhã, segunda, terça. Então, no sábado, no domingo, você pega a sua agenda. Eu trabalho com 3 agendas, para que eu consiga atender a minha realidade em todos os ambientes e também conseguir cumprir. Porque, de repente, eu pensei em alguma coisa e aí eu não anotei. Aí pode passar desapercebido, né? Ou deixar de ter uma ação anterior para que ela se cumpra. Então, eu deixo a dica do agendamento, das anotações, tá bom? Para que você escreva, registre, para não ficar só na realização, porque ainda não chegou o dia, né?
para poder você cumprir direitinho. E eu acho que dois pontos que eu gostaria de complementar. O primeiro é, quando nós estamos num processo de ansiedade, certamente nós estamos naquela correria. Queremos avançar com tudo o mais rápido possível, queremos andar rápido. Isso acontece com a hora. Eu acho que a hora é um dos principais fatores que nos provoca essa ansiedade. Então, a partir do momento que você percebe que você está num processo de ansiedade e está acelerado, tente também trabalhar com o seu organismo o desacelerar. Não, tem que fazer tudo muito rápido. Quando você faz tudo muito rápido, certamente você não vai render tão bem quanto. Por exemplo, se você está numa prova, eu preciso responder tudo o mais rápido possível. Certamente você não vai conseguir parar, não vai conseguir compreender bem o que está escrito e não vai conseguir produzir bem. E aí, então, é importante também você se colocar naquele lugar. Se eu tenho 10 horas para fazer a prova e tenho 10 questões, por que eu vou responder essas 10 questões nos primeiros 10 minutos se eu tenho tanto tempo para fazer a prova? E aí, então, que entra também essa consciência de onde você está e daquilo que você precisa executar. Respeitar a individualidade, Exatamente. né? Às vezes você se compara e você acaba antecipando as coisas, né? Tem aquele colega que é ansioso, também responde tudo com rapidez, e aí você vai se comparar com ele, né? Olha, ele saiu nos primeiros 10 minutos de prova, vou fazer rápido também. E aí que você também se perde. E aí, outra experiência interessante é a prática de um exercício físico. Eu tinha um professor, na minha primeira graduação, que dizia, corpo cansado requer também um esforço psicológico, mental. E cabeça cansada requer também um esforço físico, justamente porque nós somos esse equilíbrio de corpo e mente. E a partir do momento em que nós estamos cansados de uma forma, a gente também precisa exercitar a outra para a gente encontrar esse equilíbrio e esse descanso. Então, quando você está nesse processo de ansiedade também, faça um exercício, uma caminhada, faça uma prática de futebol, por exemplo. Isso ajuda também você a relaxar e encontrar esse equilíbrio, né? Mas nunca tente antecipar. O que você vai viver amanhã às 8 da manhã, você vai viver amanhã às 8 da manhã. Essa preocupação em querer antecipar tudo, é claro, né, eu acho que é importante também a gente compreender que uma organização, como a professora falou, vai lhe ajudar também a lidar bem com o desafio naquele momento. Mas buscar antecipar, pelo contrário, né, vai incentivar ainda mais essa ansiedade para viver aquele momento, né? O senhor falando da parte da ansiedade, na parte familiar, como é que os pais fazem para, tipo, conversar com o filho, para ver o que é que ele está sentindo, o que é que ele está supondo no caso? Eu acho que o ponto fundamental é o diálogo. E às vezes, os pais eles têm uma forma de pensar que é fruto também do contexto que eles estão inseridos ou que eles foram criados. E talvez eles não consigam compreender a mentalidade de nós, que somos filhos, né? E aí, então, eu acho que é importante também a gente buscar expressar e dialogar com eles, para que eles entendam também, mas que a gente motive a provocá-los a entender cada vez mais a nossa realidade. É uma dimensão de mão dupla, né? Eu tento expressar e fazer esse esforço para que ele entenda melhor, da mesma forma que eles também precisam fazer o esforço para entender melhor o meu contexto e as minhas necessidades. Às vezes a gente tem dificuldade na comunicação em expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades, mas também as nossas necessidades. E quando a gente consegue expressar bem isso, certamente a comunicação melhora. Mas também manifestar que a gente precisa de apoio. Eu dizia bem no início, né, a rede de apoio ela é fundamental para que a gente encontre segurança para conseguir se desenvolver bem. Alguns teóricos que dizem, para que a gente cresça bem, nós precisamos ter essa rede de proteção, e aí não necessariamente a gente encontra só na família, mas a gente encontra nos amigos, nas relações, ou até mesmo na sala de aula com os nossos professores, um ambiente seguro e confortável para a gente se desenvolver bem. Então, a rede de apoio, decorem bem isso, a rede de apoio, seja na escola, na família, nas amizades, ela é fundamental para que a gente esteja bem,
para que a gente também desafie e supere, né, os desafios. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Mais uma vez, trazendo as emoções. Muitas das vezes, quando a gente vive uma tristeza, quando a gente vive uma ansiedade, é numa boa relação de cuidado, carinho e afeto que a gente encontra também formas de superar. Então, o contato com o outro faz toda a diferença. E um ponto que é interessante também é a dimensão do abraço. O abraço é tão bom, né? Quando não é aquele abraço seco do tapinha nas costas, é um abraço significativo. E vocês sabiam que é a partir do abraço que nós desenvolvemos bons hormônios que reflete diretamente na autoestima, na nossa alegria, no nosso entusiasmo de viver? Então, é na boa relação com os pais, na boa relação com os amigos, no dia a dia na escola. Quando a gente abraça alguém que a gente gosta, certamente a gente está produzindo bons sentimentos também, que vão interferir diretamente na nossa autoestima. Então, fiquem atentos a isso. Tem abraçado seus amigos carinhosamente? Faz toda a diferença. Eu quero também participar desse momento nesse sentido de complementar essa técnica além do diálogo, né? Faz parte também a escuta ativa do familiar. Mas muitas vezes os pais eles não têm tempo ou eles não estabelecem esse vínculo de escuta, especialmente quando você já é jovem, já tem uma idade, já seus 14, 15 anos, os pais não tendem a escutar efetivamente. Mas o próprio estudante, o próprio adolescente, é importante que ele retome essa conversação entre pai e filho e manifeste as suas necessidades, para que realmente ali o pai perceba que o filho tem essa necessidade. Porque em casa há muito silêncio. Existe aí o chamado filho do quarto, que fica muito tempo no celular, usando. E na rede social é algo intangível, você, vamos, de certa forma, não está sendo avaliado diretamente a sua emoção, seja ela qual for. E aí você consegue dizer várias coisas e, no entanto, na realidade, você não está conseguindo expressar para o seu familiar em casa. Então, é importante quebrar essa barreira, você estabelecer essa facilidade de comunicação e expressão dos seus desejos, né? Outra situação é a questão como os pais, você perguntou, dos sinais que podem ser percebidos, né? Eu já acompanhei criança com sinais de somatização, e aonde é uma parte dos sinais da ansiedade, onde a criança vai apresentar palpitação, aperto no peito, até questão de vômito, dor de cabeça, né? Então, por quê? Justamente por conta do ambiente que ele vive. Os pais precisam ter mais tempo para conversar e ter a escutativa para o que o filho está se queixando, para justamente evitar esse tipo de sinais, né? Porque senão vai precisar realmente de uma atenção terapêutica no ambiente clínico. Também tem a importância de nós validarmos os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente esconde esses sentimentos para poder não dar um certo trabalho aos nossos pais. E por isso que é importante validarmos e chegar e sentar também e conversar com nossos pais. Porque, às vezes, muitos pais não sabem que o seu filho tem aquele problema por, às vezes, ter uma rotina muito exausta e seu filho não conseguir ter aquela conversar, sentar e entender o que aquele filho está falando. E aquele filho também se fecha para aquilo e acaba tendo uma invalidação de sentimento. E ele começa a se isolar e acaba acontecendo todas as outras... busca ajuda fora, tem outras pessoas que vão ouvir, a que não seria ideal para dar o conselho correto, né? Infelizmente, ocorre mesmo. Quando o ambiente ele não te acolhe, como foi falado, né? Esse acolhimento, essa escuta, ela é muito importante, especialmente nessa fase em que vocês se encontram, né? 16, 17 anos. Porque, segundo os teóricos, existe um processo neurológico de formação. Cada faixa etária, cada idade, ela tem uma formação mental. Então, nessa faixa etária, e agora que está se formatando esse processamento neurológico, psicológico, é onde você vai conseguir justamente administrar os desafios. Como que você vai lidar? Por que tem criança que não quer mais estudar, o adolescente não quer mais estudar?
Porque nessa fase da adolescência, eles atravessam com dificuldade. Porque eles ficam naquele momento de, será que eu sou aceito? Como é que realmente vão ouvir o que eu tenho para dizer? E aí, quando a família não sabe lidar com isso, acomete o próprio estudante, né? Muitas vezes, separação de pais, mudança de escola, tudo isso pode interferir se o adolescente não tiver um bom acompanhamento. Bom, e para finalizar, eu queria que vocês falassem uma mensagem para repassar para os nossos telespectadores, adolescentes que estão enfrentando problemas na saúde mental, e também para os pais que estão assistindo, que vejam sobre as atitudes das crianças para perceber o que pode estar ocorrendo, se tem algum problema envolvido. Bem, então nós deixamos aqui com bastante responsabilidade e carinho também uma mensagem positiva, que haja esse vínculo entre filhos e pais, pais e filhos, e também o ambiente escolar, que haja essa escuta ativa, essa consideração dos comportamentos, ou mesmo da fala, das expressões dos próprios filhos, para que identifique o que, de repente, não vai bem nesse processo de desenvolvimento, né? Que acompanhe a vida escolar do seu filho, consulte a escola para saber como que ele está se comportando, como que está o rendimento acadêmico. Então, tudo isso é válido para que esse aluno ele seja reconhecido, ele se sinta valorizado e continue progredindo no seu processo acadêmico, né? Outra dica é, como eu falei, a questão da organização, do preparo antecipado, com relação às atividades ou desafios que você vai enfrentar, e a expressão, a comunicação também dos próprios adolescentes. Ficar atento aos sinais de isolamento, de baixa estima. Então, algo nesse nível, de comportamento, é importante que seja verificado, buscado. A escola também, muitas vezes, o adolescente reflete esse mesmo comportamento. E também a escola, os profissionais de escola devem ficar atentos como que o aluno está se apresentando e consultar a família. Ter esse diálogo esclarecedor, essas entrevistas, essas análises, para ter um esclarecimento e, assim, contribuir para o desenvolvimento do estudante, né, da criança, do adolescente. Muito bem, a mensagem que eu deixo é tomarmos consciência de que saúde mental é coisa séria. E é algo que a gente precisa cuidar, como eu sempre digo, constantemente. Então, vocês jovens, vocês que nos assistem, a partir do momento que tomam consciência disso também, cuidem da saúde mental. Não deixa virar uma bola de neve a ponto de causar um estrago muito maior na sua vida e no seu processo de desenvolvimento. Sempre tem alguém que pode te dar o suporte, te acompanhar e te ajudar também a lidar com essas emoções e com esses sentimentos. Seja em casa, seja na sua escola, nós temos orientação escolar, orientação educacional, temos também acompanhamento, né, de demais profissionais que podem também te dar suporte e dar encaminhamentos para essa ajuda. Então, cuidem da ansiedade, cuidem da saúde mental, porque isso faz toda a diferença na sua vida e também na sua caminhada. E para finalizarmos, vou entregar uma singela lembrancinha para vocês. Temos presentes, Que bom. Olha só, minha gente. Obrigado. Valeu. Obrigada. Já sabem Satisfação participar com vocês aqui.